Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e no nosso curso vamos estudar a adoção de crianças e adolescentes. Na nossa aula de hoje examinaremos a criança, o adolescente e a família. Dessa forma, vamos estudar a maternidade e a infância como direito social, a competência da proteção da infância e a juventude e as fases de evolução dos direitos. Trataremos ainda do direito fundamental à convivência familiar e inclusive da união estável homoafetiva. Também examinaremos a repercussão da família extensa ou ampliada na adoção. Então vamos lá. A nossa Constituição Federal de 88 significou grandes avanços no que se refere aos direitos sociais e às possibilidades de concretização do estado do bem-estar social. No artigo 6º da Constituição Federal, podemos observar a presença de uma abordagem à proteção à maternidade e à infância. O que se busca é a preservação e a promoção da saúde materna em sua integralidade, garantindo o desenvolvimento saudável do feto, a saúde materna, a vida digna e a preservação da espécie. É importante que seja esclarecido que a licença e o salário maternidades são benefícios previstos no âmbito da Seguridade Social, integrantes da política pública de previdência social, que se aplicam às gestantes e às mães trabalhadoras em razão da maternidade, independentemente da filiação biológica ou adotiva. Uma grande novidade trazida no ano de 2017 foi a alteração ao Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei nº 13.509 para dispor sobre a entrega voluntária, destituição do poder familiar, acolhimento, apadrinhamento, guarda e adoção de crianças e adolescentes. Para melhor esclarecer, a Lei 13.509 de 2017 também alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, para estender garantias trabalhistas aos adotantes, e o Código Civil de 2002 para acrescentar nova possibilidade de destituição do poder familiar. É importante que vocês saibam que a competência será concorrente da União, Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Agora vamos avançar um pouco mais e examinar as fases de evolução do direito da criança e do adolescente. Já sabemos que crianças e adolescentes deixaram de ser tratados como simples objetos de proteção e passaram à condição de sujeitos de direito, efetivando a proteção integral. Ora, devemos nos reportar ao princípio da dignidade da pessoa humana e destacar que tanto as crianças quanto os adolescentes são reconhecidos atualmente como centro de direitos, consagrando a plena realização de sua condição como pessoa humana, sempre se desenvolvendo e se aprimorando. A história do direito juvenil pode ser dividida nas seguintes fases. Fase de absoluta indiferença. Nesta fase não existia nenhum tipo de norma regulando o comportamento das crianças. Ela vai até o século XIV. A fase de mera imputação criminal, iniciada no século XV, e foi observada algumas normas relacionadas ao Código Penal, destacando que não havia lei específica para crianças. A fase tutelar iniciou-se com o Código de Menores de 1927, que surgiu com o Juizado de Menores, e se desenvolveu por muito tempo, até a criação do segundo Código de Menores no ano de 1979. E a fase da proteção integral, que é a fase que se consolidou com a Constituição Federal de 88, e após com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim, as crianças e adolescentes passaram a ser sujeitos de direito. No que diz respeito aos sujeitos de direitos protegidos, nós podemos observar o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 2º, ao dizer que criança é aquela pessoa até os 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Mas cuidado, pois nós tivemos a promulgação da Lei da Infância, número 13.257 de 2016, e tivemos a subdivisão em duas fases. Fase da primeira infância, que abrange os primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança, e a fase segunda infância, que é a partir do 6º ano de vida. Também devemos destacar a situação do jovem e o Estatuto da Juventude, que é a Lei nº 12.852 de 2013, que traz a delimitação etária, dizendo que são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade.
Mas cuidado, é importante saber que o Estatuto da Juventude não alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. A pessoa que se insere nessa faixa etária vai gozar dessa dupla situação. E tem mais, o ECA estabelece no parágrafo único do artigo 2º que o mesmo se aplica às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, destacando que é utilizado na análise daqueles adolescentes que praticam ato infracional. Agora passaremos a analisar o direito fundamental à convivência familiar. A nossa Constituição Federal estabelece que a família é a base da sociedade e tem a proteção do Estado. É importante ainda estudarmos as famílias arroladas no artigo 226 da Constituição Federal, como sendo formal, que é o vínculo de casamento, informal, que decorre de união estável, e a monoparental, que é a família formada por qualquer dos pais e a sua prole, não podendo esquecer da união estável homoafetiva, uma vez que a Constituição Federal de 88 admite a ampliação desse conceito de família e ainda a dinâmica das relações sociais é muito acelerada. O próprio STF já teve alguns entendimentos em seus julgados, sempre dando ênfase ao princípio da dignidade da pessoa humana. O STF entendeu que a união homoafetiva é entidade familiar e que dela decorrem todos os direitos e deveres que emanam da união estável entre homem e mulher. Tendo em vista o presente curso tratar da adoção, vejamos o posicionamento do ministro Aires Brito em algum de seus julgados que estão lá na sua área do aluno. O ministro deixou bem claro ser a favor da equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis. Ele fez questão de se manifestar sobre a questão da adoção ao afirmar que não importa a orientação sexual dos adotantes, desde que observado o melhor interesse do adotando. Vamos avançar agora um pouco mais. A Lei de Adoção, Lei nº 12.010 de 2009, alterou diversos dispositivos do ECA, destacando que ela retirou os dispositivos que tratavam da adoção do Código Civil, passando a ser disciplinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma das mudanças foi a inserção da espécie de uma família, que até então não tinha regulamentação no ECA, ampliando as possibilidades da convivência familiar, família extensa ou ampliada, conforme se comprova no ECA em seu artigo 25, parágrafo único. Então, meus amigos, antes da lei de adoção, o ECA reconhecia dois tipos de família. Família natural, que é a formada pelos pais e seus descendentes, ou então por qualquer um deles. A família substituta, que é aquela que tem lugar diante da ausência ou da ineficiência do exercício do poder familiar por parte da família natural. Ela pode ser família de guarda, de tutela ou de adoção. No entanto, após a lei da adoção, o ECA passou a reconhecer três tipos de família: família natural, família substituta, família extensa ou ampliada, que é aquela que vai além da unidade do casal, vai além da unidade de pais e filhos. Ela engloba parentes, mas não quaisquer parentes, e sim aqueles parentes com os quais a criança ou a adolescente convive e mantém vínculos, sendo estes de afinidade e afetividade. Mas, meus amigos, o direito é dinâmico, ele acompanha a evolução. E então, no ano de 2017, nós tivemos uma nova lei tratando de adoção, a Lei 13.509. Esse diploma criou novas regras para adoções no Brasil e prioriza a adoção de grupos de irmãos e crianças, além de adolescentes com problemas de saúde. No que diz respeito ao estágio de convivência, que faz parte da etapa de contato entre a criança ou o adolescente e a família que pretende adotá-lo, passou a ser de no máximo 90 dias. Acerca do período para a conclusão do processo de adoção, com a nova lei, passa a ser de 120 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Também foram regulados procedimentos quando a mãe biológica deseja entregar o filho antes ou logo depois do nascimento. Bom, para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos estudar a família extensa, que é aquela formada por unidades familiares maiores, ou seja, constituídas não somente pelos pais e filhos. Essas famílias também podem ser formadas pelos parentes próximos, com os quais as crianças mantenham afinidade e afetividade. Vocês podem examinar o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 25, parágrafo único, e lá
consta expressamente a afinidade e a afetividade. E podemos citar como exemplos os tios. Bom, e por hoje vamos ficando por aqui. E para a complementação do conhecimento de vocês, não deixe de estudar o material didático que se encontra lá na sua área do aluno, onde você encontra de forma mais aprofundada os temas aqui estudados. Bons estudos e um forte abraço!